Agora, Felipe Monteiro, segura essa que eu vou ler agora, eu quero que você segure essa. A CCJ da Câmara dos Deputados analisará nesta terça-feira projetos de lei para o combate à invasão de propriedades privadas rurais, com foco, claro, no MST. Uma das propostas do deputado Vitor Linhares permite ao proprietário usar força para expulsar invasores dentro de um prazo específico, sem necessidade de ordem judicial. Outra, de Rodolfo Nogueira, propõe criar um cadastro de invasores de propriedades para, o TP está num ritmo diferente do meu, facilitar a identificação e responsabilização dos envolvidos. As medidas surgem em resposta às ações do MST, especialmente durante o Abril Vermelho, e em meio a críticas sobre a falta de políticas públicas efetivas para a reforma agrária. Felipe Monteiro, você é advogado, eu agora também sou advogado, e nós sabemos que o Código Civil, desde o Código Civil de Clovis Bevilacqua, de 1916, autoriza o desforço imediato para repelir a invasão. Então aqui está chovendo no molhado, está querendo estabelecer um prazo específico que não vai funcionar. A partir do dia seguinte você não pode usar violência. Tudo bem, mas quem sabe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal saem da sua habitual modorra e resolvem aumentar a pena do crime de esbulho possessório, que é praticamente um convite à invasão de propriedade privada garantida pela Constituição Federal, senhor Felipe Monteiro. Esses projetos são a prova que o Congresso não consegue pensar o Brasil. É a prova viva de que a direita não tem projeto de alteração da realidade social no Brasil. Acha que fazer regras mais duras mudaria completamente a estrutura social e econômica do Brasil. Balela. Se você quiser acabar com o MST, é fácil. Não precisa criminalizar a invasão de terra. Basta fazer uma reforma agrária ampla e restrita. Com a reforma agrária ampla e restrita, não vai ter mais movimento sem terra reivindicando mais terra e assentamentos. Pelo contrário. E outro ponto que vocês falam completamente errado, eu fiquei ouvindo vocês falarem o tempo inteiro aqui, é colocar a propriedade privada como se fosse um direito absoluto. A Constituição fala sim propriedade privada, mas fala também que ela tem que ser exercida de acordo com a função social. E eu digo mais, um dado para vocês, assim, a maioria das invasões / ocupação do MST, é importante destacar, não tem nenhum tipo, não tem nenhum tipo de reação do proprietário, porque são terras improdutivas. São terras, inclusive, que o proprietário espera. Chega um bando de 500 pessoas lá na sua porteira. O proprietário muitas espera. Vezes armados. O proprietário espera. Eu vou esperar você concluir. O proprietário espera o MST invadir, porque ele quer e torce para ter desapropriação. Meu Deus do céu! Não, eu te dou um caso concreto. Inclusive aqui em Campinas, não estou falando de interiorzão do Brasil, não. Estou falando de um lugar que está a quase 1 hora de São Paulo, né? Uma empreiteira comprou um terreno. Notícia, dá um Google aqui, vocês vão ver essa notícia. Comprou um terreno. Antes de você dar essa notícia, são 14 horas e 28 minutos. 14 e 28. Eu não posso permitir que o Felipe Monteiro fale isso sozinho na tela, sem que divida e coloque o Diego Tavares olhando os absurdos que ele está falando. Volta a palavra para você, mas eu quero a tela dividida, eu quero os dois um olhando para o outro. Pode falar, Felipe Monteiro. Não, matéria que saiu, né? Uma empreiteira, uma construtora comprou um terreno em Campinas, um terreno assim grande, né? A cidade se estendeu para outro lado. E aí, o que a empresa quer? Por favor, me desaproprie aqui porque não estou conseguindo usar essa terra para fins de construir e fazer loteamento, né? Ou seja, várias situações como essa existem no Brasil todo. Então, ainda bem que tem o movimento como MST para mostrar e escancarar essa realidade que toma conta do Brasil. Realidade do latifúndio, realidade de pessoas que compram terra para fins especulativos e não para fins de exercer de acordo com a Constituição da função social da propriedade. Então é o seguinte, vamos com todo mundo na tela, tá legal? E eu quero começar com o Diogo da Luz. Ele diz o seguinte, se resolve a direita não resolve nada, porque isso aí se resolve com reforma agrária. Então vamos lá. De 2002 a 2010, 8 anos do governo do PT,
Depois teve mais 5 anos da Dilma Rousseff, são 13 anos. Errado também, Capês. 2 anos foi Michel também. Temer, 4 anos Jair Bolsonaro e mais 2 anos Lula. Eu estou contando aqui, 13 e 2 são 15 anos de um governo de esquerda contra 5 anos e meio de um governo de centro-direita ou direita. De quem é a culpa, então, que você não fez a reforma agrária? De todos os governos do Brasil. Pois então você não Lula fale... ao Bolsonaro e ao Temer. Pois você não fale da direita, então. Eu queria ouvir o Diogo da Luz. É fascinante como ele consegue criar narrativas incríveis, né? Eu vejo o Felipe Monteiro, um advogado, falando que a propriedade privada não merece ser respeitada em muitos casos. Será que você tem noção do que seja propriedade privada, Felipe? Ele tem. Ele tem muita propriedade privada. Isto aqui é propriedade privada. Uma folha de papel é propriedade privada. Aquilo que está dentro da sua casa é propriedade privada. Você está cheio de grades e proteções, porque o Estado, cada vez mais, e muitas pessoas acham que a propriedade privada não tem valor e não merece ser respeitada. O que está na sua bolsa quando você vai ao ponto de ônibus é propriedade privada. As suas escolhas são propriedade privada. E nada disso algumas pessoas entendem que tenha valor. Propriedade privada é muito mais do que uma terra, simplesmente, que também é propriedade privada e que não foi conquistada ao bel prazer, por acaso, que alguém caiu do céu e ficou dono daquilo, não. Da mesma maneira, os seus bens, os seus pertences, que muita gente acha que você não merece ter 2 televisões em casa. Portanto, há o direito de tomar uma sua. Agora, quando a terra é um pouco maior, então é que é bastante coisa, então pode. Quer dizer, a partir de que momento que a propriedade deixa de ser privada? Isso não tem o menor sentido. É graças a esse discurso infame que a gente está tendo uma insegurança gigantesca e grande parte da sociedade resolveu adotar essa ideia de que propriedade privada não deve ser respeitada. Diego Tavares. Olha, eu acho que o Felipe Monteiro está fazendo uma confusão de conceitos aqui. Quando ele quer comparar caminhoneiros com MST, quando ele está dizendo aqui que a propriedade privada não é um direito absoluto, e de fato não é, mas ele se esquece que cabe ao Estado declarar que uma propriedade privada não cumpre sua função social. Não cabe a movimento privado algum, não cabe a mim, ao professor Capês, não cabe ao PP, cabe ao Estado, garantindo para o proprietário da terra, inclusive, o direito de se defender. Aí ele me diz que muitos proprietários ali entregam as suas terras ao MST de bom grado. Mas é claro, você está lá na sua fazenda, chega uma tropa de 500 pessoas, muitas vezes armados, portando ali foices, facões. Enfim, você não vai entregar a sua terra? Você vai fazer que resistência você vai conseguir empregar contra essas pessoas? E é por isso que eu até concordo, esse projeto que está tramitando aqui na CCJ, que permite o uso de força contra invasores, ele é de certa forma inútil, porque essas invasões elas não ocorrem por uma pessoa só. É um verdadeiro exército que chega na porta da propriedade para invadir. Mas a pena é baixa, por isso que eles são estimulados a invadir. Não existe. A única forma de defesa contra isso é fazer como fez o governador Caiado lá em Goiás. Quando o MST viola o direito à propriedade privada de alguém, coloca a tropa de choque e expulse o MST. Porque o MST, na maioria das vezes, e na esmagadora maioria dessas invasões, e eu vou até deixar de lado, viu, Pepe, esse barra ocupações que você colocou, porque isso enfim, é residual dentro do movimento. Nós sabemos que o que ocorre de fato são verdadeiras invasões. Agora, Diego, o que tem que acontecer é colocar a polícia, expulsar e tratar como os criminosos que são. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe Monteiro. Muito bem, se a solução é o governo fazer reforma agrária, não seria mais coerente que o MST fizesse uma enumeração de propriedades do governo federal que não estão sendo utilizadas e propriedades privadas que não estão cumprindo a sua função social, entregar ao governo, ajudar ali o presidente do INCRA, o Paulo Teixeira, meu colega da Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, na USP, uma pessoa juridicamente preparada, por que não levam ao presidente do INCRA, o Paulo Teixeira, essa relação de propriedades improdutivas, em vez de ficar invadindo? Será que ele está querendo algo mais do que reforma agrária? Será que não são interesses dos seus líderes que manipulam as massas que estão lá sendo usadas pelo MST a pretexto de uma reforma agrária que não se quer mais? O que se quer é indicar cargos de segundo e terceiro escalão nesse governo? Felipe Monteiro. O MST faz isso já, Capês. Quando o MST ele aponta que aquela propriedade é improdutiva, não está sendo exercida a função social da propriedade, ele está exatamente mostrando para o governo e jogando holofote na utilização de forma inadequada daquela terra.
E aí tem um ponto que eu discordo do Diogo aqui do meu lado, né? O MST, quando você for ver, é um movimento importante. É um movimento importante por quê? Porque ele escancara a desigualdade social e a desigualdade que é a questão de terra no Brasil. A terra no Brasil não é uma questão meritocrática. Não é. Se você acha, por exemplo, que a pessoa trabalha anos e anos e anos e compra aquela terra, logo aquela terra é uma propriedade privada, você não está esquecendo da história. Pepe, você parece que conhece bem o assunto, o começo, Diogo, o começo assim, da questão da terra no Brasil, é bom lembrar, né, era uma questão de posse. Né? O rei dava a posse para os grandes fazendeiros poderem produzir. E quando os grandes fazendeiros que eram parlamentares na época viram, né, que após 1850 a realidade da abolição da escravatura ia chegar, o que eles fizeram? Mudar a lógica de posse para propriedade. Pepe, você parece conhecer bastante bem o assunto rural, de terras, etc., né? Pelo jeito que você fala. Será que você conhece o assunto de arrendamento rural? Sabe mais ou menos como funciona isso na prática? Sim, mas qual que é a questão? Essa é a verdadeira reforma. Qual que é a questão? Essa é a verdadeira reforma agrária. Não, o arrendamento... Só para complementar uma coisa aqui que eu acho importante. O arrendamento, por exemplo, mostra claramente que é possível fazer reforma agrária sem dar título de terra. Bom... Você corroborou meu ponto agora. O arrendamento é extremamente comum no país para quem queira trabalhar a terra. Tem muitos proprietários, são viúvas, são pessoas que já estão com idade, são razões diversas, por herança, não importa o que seja. Muitas pessoas que não estão com a competência e com a disposição para trabalhar na terra. Às vezes até porque foram trabalhar na cidade. E elas arrendam suas terras para pessoas que queiram trabalhar na terra. E essas pessoas pagam 5, 10, no máximo 15% daquilo que produzem. Se eventualmente vier uma intempérie e nada produzirem, nada pagam. Esse é o contrato. E esse contrato dá garantia legal de que, se o proprietário quiser desistir, ele precisa dar aviso prévio de pelo menos 3 anos. O arrendatário tem uma série de proteções quando ele faz isso. Uma série delas. E alguém vai me dizer que pagar 5% da sua produção é ser explorado? Eu acho que de forma alguma. Mesmo 10%. Portanto, a verdadeira reforma agrária está à disposição de quem queira trabalhar a terra e não de quem queira invadir para ficar ganhando cesta básica e Bolsa Família e outras coisas. Bom, nós vamos falar daqui a pouco de um projeto preconceituoso de alíquota zero para carne de pobre. Eu queria saber o que quer dizer isso. Mas antes eu queria, só para finalizar, para fechar com o Wilson Pedroso, pelo seguinte, o PP, o Felipe Monteiro, diz que não há nenhuma meritocracia no direito de propriedade. Eu queria dar aqui um testemunho de hoje, um amigo, Felipe Monteiro, do Wilson Pedroso, que eu conheço há 30 anos, pouco mais, que logo que se formou, foi procurar um financiamento, batalhou com a sua esposa, trabalharam para pagar esse financiamento com o suor do seu trabalho e conseguiram, depois de anos de financiamento, adquirir a primeira, hoje de outras propriedades que tem, mas naquele momento foi. Não tem nenhum mérito nisso, Wilson Pedroso, na sua propriedade privada? Nos terrenos que foram dos seus avós. Exatamente. No apartamento onde eu moro. Exatamente. Nós estamos falando, ele está dizendo, na aclimação, onde havia a casa da avó da minha esposa e ao lado o supermercado, na época, o Pão de Açúcar, onde eu ia com 5 anos de idade brincar naquela roda que fica girando e depois ficava ouvindo as músicas nas prateleiras, aqui nos corredores do supermercado, que até hoje pululam em meus ouvidos. Mas eu queria saber, não tem mérito nenhum em adquirir uma propriedade privada? Que tem, irmão. Claro que ele acabou falando que não. Foi outra coisa. Ah, foi outra coisa? Então tá bom. Então não foi isso que o Felipe Monteiro disse. Eu falei que a questão da terra no Brasil não é uma questão meritocrática. Isso eu falei mesmo. Agora, a questão da propriedade privada pode ser meritocrática também, claro que pode. Muito bem, claro. Eu lembraria o seguinte, John Locke, que foi um grande liberal no final do século XVIII, inspirado em Aristóteles, dizia: tudo aquilo que está na natureza e que é modificado de alguma forma pelo trabalho humano, adquire um dom que permite a ele se colocar juridicamente e filosoficamente como proprietário daquele bem. Então ele pega um pedaço de madeira, ele trabalha nesse pedaço de madeira e dá uma arte nesse pedaço de madeira. Aquilo que existia no mundo em estado natural
passa a pertencer a ele Quando ele como não trabalha. proprietário. Quando ele não trabalha. Na terra, na terra Tá concordando comigo, Capês. Parabéns. quando ele adquire uma terra E não ele trabalha. exerce o seu trabalho, ele tem direito a ela. Quando ele não trabalha, a Constituição Federal diz que ele é apropriado para fim. Olha o ganho. Olha, colocar que ele tá rindo. Olha a interpretação, se mudou completamente. Não, Cara. Você falou que o cara tinha direito à terra, Veja ele bem. exercesse o trabalho na terra. Senhor- A minha pergunta foi assim, e se a terra está lá e não tem nenhum trabalho naquela terra? O que acontece? Aí o MST Quando eu não respondi, invade. direito à Não terra. invade. O MST não invade É o porque ele perguntou pra governo. mim. Pelo seu governo, ele perguntou para mim. Seu Wilson, conceito a lockeano pergunta não foi tem. dirigida a mim. Então eu disse, eu não sei porque ele deu uma gargalhada, eu assustei, foi uma gargalhada, falei, será que contou uma piada? Pô, Eu cultura. estava dizendo o seguinte, disse o seguinte, se o sujeito trabalha a propriedade naquela terra ou adquiriu com fruto do seu trabalho, legitimamente a possui. Quando essa propriedade não cumpre a sua função social e ele nela não trabalha, a Constituição Federal autoriza a desapropriação para fins de reforma agrária. E cabe ao MST procurar onde estão essas... Eles desde 1984 e não tem a capacidade ainda de mostrar onde estão todas essas terras para que o governo promova a reforma agrária. Então, é mais fácil mesmo incendiar pneu, bloquear a estrada e entrar em propriedade privada, quando não propriedade pública.